vídeo anterior eu terminei colocando se alguém perguntar por mim, disse que fui por aí. Só que eu voltei, né, para fazer a parte 2 do vídeo. Então, meu nome é Geraldo Ventura, né? Essa é a parte 2, Cefet 2021. Não haverá provas, nem de matemática, nem de outras disciplinas, né? Isso devido ao coronavírus, a pandemia, né? Atualmente eu estou falando aqui no dia 10 de fevereiro de 2021. O Brasil já possui em torno aí de 233.520 mortes por esse coronavírus, devido a esse vírus. Pra você ter uma ideia, né? Minha mulher que fala sempre assim, é como se você pegasse 233.520 pessoas, colocasse 250 pessoas num avião, e aí esse avião cai e mata todos os tripulantes. Ou seja, vai cair 934 aviões que já caiu aqui no Brasil. É o número de mortes. Isso equivale à população inteira da cidade de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, que tem 229 mil habitantes aproximadamente. Já morreu 230 mil, né? Mais que essa, essa cidade inteira, né? É como se ela deixasse de existir. Aí estamos torcendo aí pela cura da doença. É por esse motivo que o Cefet em 2021 lá não vai ter provas, né? A avaliação, né, para as vagas existentes, né, serão feitas através da análise do currículo, né? Do currículo, quer dizer, do histórico escolar. Quando eu falo currículo, é a vida do aluno. Como ele nunca trabalhou, é o histórico escolar. Então tá lá. A Copeb informa que em breve será divulgado nessa página eletrônica o edital do processo Ensino Técnico para 2021 do Cefet de Minas Gerais. As inscrições são previstas para ocorrerem a partir de março de 2021. Como eu estou gravando esse vídeo em 10 de fevereiro, né, você ainda tem um prazo aí para ir lá na sua escola, né, na secretaria, requerer o seu histórico escolar. Então, a seleção será feita por meio da análise do percurso formativo dos candidatos. O que é esse percurso formativo dos candidatos? É o histórico escolar. E serão oferecidas 2.208 vagas no seu 11 centros de instituições, ou campi, né? Ou cidades, seja que for Belo Horizonte, Araxá e por aí, Contagem, diversas localidades. Então você tem 2.218 vagas, né, para 11 instituições, localidades. Então você vai lá na secretaria da sua escola e pede seu histórico escolar, né? Então eles vão analisar. Aí eu faço as seguintes perguntas. Primeira coisa, você tem que ler o edital. O edital vai sair em março, né? Em março de 2021, tá aqui, ó. Correto? Por enquanto, eu vou fazer um vídeo de conjecturas, né? Ou seja, suposições, porque você tem que ler o edital. Então, quando chegar em março, você entra no site da Copeb, né? E lê o edital e vê o que eles estão falando, né? Você vai ter cotas. O que é cotas? No Enem, por exemplo, negros, indígenas, pardos, deficientes, visuais, físicos, e por aí vai, eles têm as suas cotas. Escola pública, por exemplo, tem 50%. E escola particular, 50%. Isso para o terceiro grau, né? Só que você está agora no ensino médio. Então não vai ter prova, né? Correto? Então, como eu já falei, eu vou emitir a minha opinião, né? Não significa que eu sou o dono da verdade. Estou fazendo conjecturas, suposições que eu penso e algumas considerações que eu irei fazer. Então, na minha opinião, agora isso aqui, ó, o camarada está aqui, ele enxerga aqui um 6, o que está desse lado, ele enxerga 9. Quem é que está certo? Sei lá, né? Esse aqui está certo e esse também está. Por isso que eu falei opinião.
Não significa que eu sou o dono da verdade. Aqui você tem um histórico escolar. Então, depois que você concluiu lá, falei no vídeo anterior, até o 9º ano, você concluiu o 1º grau. A escola vai te fornecer o histórico escolar. Língua portuguesa, quanto que você fez, né? No ano de 2009, 2010, 11, 12, 13, por aí vai. Na educação física, nas artes, na ciência, na matemática, na história, na geografia, ensino religioso. O Cefet avaliava português, matemática, ciências, é o que valia mais, né? E o história e geografia era só 15 pontos. A prova de matemática valia 15, a prova de ciência 15 e a prova de português 15 questões, né? Correto? Isso em termos de questões. Então, história e geografia ficava aí com 15 para as duas disciplinas. Aqui outra parte do histórico, né? Histórico escolar. Outro tipo de histórico, né? Existe histórico que não tem nota, não é, por exemplo, 30%, 80%, 60%. Costuma ser assim, bom, regular, médio, por aí vai. Agora, como que o Cefet vai fazer isso? Só lendo o edital, né? Outro aqui, ó, outro histórico, né? Eu te faço a seguinte pergunta. ENSEJA, para quem não sabe, é Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Antigamente chamava assim, suplência, né? Então, o sujeito que não teve condições de estudar vai lá para esse exame aqui, chama ENSEJA, existe para alunos de 1º grau e 2º grau. Para o 1º grau, você tem que ter no mínimo 15 anos, né? Para fazer o exame. Aí, se você conseguir fazer o exame, conseguir tantos por cento nas provas de português, matemática, ciências, geografia, história, eles te dão um certificado de conclusão. Agora eu te pergunto, será que esse tipo de aluno vai ser avaliado também no Cefet? Então fica a pergunta aí, você que fez ENSEJA. Aqui tem um certificado do ensino médio, né? O 1º grau também é basicamente quase a mesma coisa. E aqui o certificado que você concluiu o 1º grau ou 2º grau, seja o que for. E aqui o histórico escolar, né? Com suas notas, né? Quanto que você tirou. E aí vem assim, aprovado, aprovado, aprovado. Obviamente, para você pegar o certificado, tem que ser aprovado em tudo, em português, em matemática, em redação e por aí vai. Outra pergunta que eu faço indagando aí é o mundo da inclusão. Inclusão é aquele aluno, né, que tem algumas deficiências, né, tipo de locomoção, anda na cadeira de rodas, né, com síndrome de Down e por aí vai. Existe uma série de alunos da escola inclusiva, né? Aí eles vão para a escola normal e estudam junto com as outras pessoas, né? Aqui você tem uma cadeirante, é um tipo de inclusão. Mas eu posso ser também, do jeito que quando eu lecionava, eu tinha alunos lá com síndrome de Down, autista e por aí vai. Cada doença, eu digo doença assim porque é diagnosticado, né? Se você tem como se diz, uma situação especial, por isso que chama especial. Então o síndrome de Down era especial. Então eu tive um aluno, por exemplo, no 7º ano, antigamente 7ª série, hoje 8ª, né? Que tinha síndrome de Down e nem sido alfabetizado tinha. E eu sou professor de matemática, então eu não sabia nem ler nem escrever. Foi um Deus nos acuda. Aí eu fiz um softwarezinho, eu e um colega meu, né, para síndrome de Down. Inclusive ele está aí na internet, você pode baixar caso você tenha necessidade. Na época eu não encontrei nada, né? Porque o aluno não sabia nem ler nem escrever, já tinha 15 anos de idade e estava no 8º ano, porque eles enturmam os alunos de acordo com a idade, não é o que eles sabem, não. E aí eu fiz esse software lá para tentar aprender a ler e escrever, colocou no notebook lá e o pai comprou, a mãe comprou e deu uma melhorada. Quando eu aposentei, antes de eu aposentar, eu já estava sabendo ler e escrever um pouquinho. Então isso aqui é deficiência, né? Serão contemplados aí no Cefet?
Então, Paulo Freire, né, que é um pensador, diz o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, né? Então, você tem uns bichinhos aqui, né, alguns são iguais, outros totalmente diferentes, né? Então, se aprende como? Através das diferenças ou das igualdades. Então, Paulo Freire sempre diz isso aí. Então, é o tipo de aluno que você tem que ver se vai ser contemplado no Cefet. Atualmente, com essa pandemia, né, em alguns lugares está tendo aula. Dizem que vão ter aulas, né, na sala de aula, e outras online, ou seja, através da internet, né? É o que eles chamam de ensino híbrido. Híbrido significa uma parte determinados dias na escola e determinados dias na sua casa, tendo aulas online pela internet. Agora, nós sabemos muito bem que mesmo em Minas Gerais, que eu estou falando de Minas Gerais, grande parte dos alunos não tem acesso à internet, né? Então eles vão ser prejudicados, né? E já falei no vídeo passado, o ensino básico é composto de geografia, matemática, história, ciência e língua portuguesa. Esses 5 conteúdos aí, 5 disciplinas. O Cefet era voltado mais para matemática, ciências e língua portuguesa, já que história e geografia não tinha tanto peso. Lá é uma escola técnica, né? Então, vamos ver como que eles vão avaliar. Aí eu te pergunto, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Eis a pergunta. Eu te pergunto, bom ou ruim, né? Depende do lado que você está. Peguei uma ilustração na internet. Esse pai aqui, ó, filho, um iPod para você. Outro lado aqui, ó, filho, você vai iPad, ou seja, você vai lá e pede. Então, traduzindo, tá aqui, ó, iPad, aqui, iPad. O iPad aqui é tipo um notebookzinho, né? Um laptop. E aqui ele tá mandando lá e pedir esmola, pedir não sei o quê. Então, tudo depende de que lado que você está, né? Ok? Quando o aluno é muito bom, ele vai tirar boas notas, o histórico dele vai vir lá, português 95, matemática 98 ou 100, e ciências 100, tudo 100, 90, 100. Então a nota mais alta, ele consegue, é o The Best. Agora, nem sempre o The Best de determinadas escolas são ótimos alunos. Nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que você vê é real, né? Ok? Às vezes você vê e aquilo não é real, né? Por isso que eu tenho questionamento desse negócio aí de The Best, né? O melhor aluno, ele está cheio de medalhas. Olha lá. Às vezes o aluno estudou numa determinada escola, né? Não vou citar o nome aqui, mas é uma grande escola, às vezes particular, e você acha que ele é muito bom, e às vezes não é. Né? Então, como o Cefet vai avaliar? Não sei. Né? Agora, de repente, você fala assim: sou um péssimo aluno, fui um péssimo aluno. A vida é uma escola e eu sou péssimo aluno. Só tirou 0, coitado. O que vai acontecer com você se você foi sempre um péssimo aluno? Vai ter notas muito baixas no seu histórico. Então, se é 60 para passar, vai vir 60, 61, 62, sei lá o que você fez, né? Então, ele praticamente está fora, né? Ai, minha vida está acabada, né? A menina pensando aqui. Mas aí, se você não for agraciado com a vaga no Cefet, que você às vezes almeja, você pode estudar no Cotemig. Não estou fazendo propaganda de escola, não, né? Escola particular. Nessa lá deve ser uns, sei lá, um torno dos R$ 800. Inclusive, eu fiz um vídeo aí entre as 10 melhores escolas do Brasil e as 10 melhores escolas do mundo. Vou deixar um link aqui na descrição abaixo. Você pode ver esse vídeo. Quanto custa estudar na escola particular? E de repente você acha que tudo é de graça, e nem tudo é de graça. Escola particular você tem que pagar. Então não estou fazendo propaganda do Cotemig, não, né? Só peguei na internet aí. Isso em Belo Horizonte, né? Na cidade interior, às vezes nem tem isso, essas escolas. Outra escola técnica que tem aqui, né,
unidade da Lagoinha é o Polimig, também você faz lá, eletrônica, faz não sei o que, faz vários cursos lá. Escola particular. Então, se você não teve um bom desempenho, você pode estar em escola particular. Se você tiver dinheiro, se não tiver, vai para o Estado, né? O Estado é que mantém o segundo grau, né? Aqui no Brasil, vou continuar fazendo a crítica à educação, é o seguinte, um país onde o professor é chamado de tio ou tia, né? E o técnico de futebol é chamado de professor. É o que eles falam, inversão de valores, né? Isso é uma crítica aí, aqui o Brasil, praticamente em todos os estados do Brasil é assim. A educação particular, sabendo que o aluno tem uma lâmpada aqui o aluno da escola pública, quando pensar, ele tem um lampião, né? Certo? Escolas diferentes. Nós sabemos muito bem que comparado à escola particular com a escola pública, costuma ser brincadeira, né? Mas isso eu vou dizer daqui a pouco, não tem muito a ver não. Quando ele é bom em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Mas tem as suas diferenças na escola pública para a escola particular, né? Fiz essa crítica no vídeo número 1, né? Ok? Outra coisa que eles falam na educação, tem que ter igualdade e equidade. Para quem não sabe o que é equidade, é apreciação, um julgamento justo. Se você não entendeu ainda eu falando, vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui é a igualdade. Você observa que as bicicletas são todas do mesmo tamanho, mas esse garotinho aqui, coitado, ele é bem pequeno, né? Ele não tem condições de pedalar nessa bicicleta, ela é muito grande. Isso significa igualdade. Agora, equidade é você equalizar as coisas. Você observa aqui, ó, que essa menina aqui, coitada, cadeirante, ela foi colocada numa cadeira, numa bicicleta especial, um triciclo, né? Correto? E esse aqui, a bicicleta dele é menor. Então, houve a equidade, entendeu? Agora, no Brasil existe isso em termos de educação? Eu acredito que não, né? Outro exemplo, olha o sujeito aqui querendo assistir o jogo, né? Ou, aliás, a patinação, sei lá o que for. Esse aqui, coitado, ele é bem pequeno, então ele está vendo pelo buraquinho aqui, coitadinho. De repente, colocaram a equidade, colocaram os bancos aqui, aí ele ficou nas mesmas condições, né? Equidade, adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Então ficou justo para todo mundo está observando. Deu para você entender? Agora eu te pergunto, no Brasil isso existe? Na educação? Por isso que eu falo que nem tudo que reluz é ouro. De repente um debeste lá de determinada escola não é tão bom quanto outra escola, mesmo ela sendo mais modesta. Porque nem tudo que reluz é ouro. E além do mais, eu falei no vídeo passado, que em geral, para a Cefet, que é o segundo grau, ensino médio, os alunos, às vezes, das escolas particulares, consideradas grandes, tipo Bernoulli, Loyola, Dom Silvério, Arnaldo, né? Eles não costumam fazer Cefet, porque eles miram lá no terceiro grau, né? Na faculdade, lá no Enem, né? Depois que ele completa o ensino médio. Aí ele vai lá tomar sua vaga, aí ele quer entrar na Universidade Federal para fazer medicina, engenharia, odontologia, por aí vai. Nem sempre, né? Mas a maioria, dizem aí, como eu falei, opinião, estou dando minha opinião. Aqui você tem uma escola, né? Uma periferia, aqui uma escola, né? Particular, num prédio, todo cheio de 9 horas e por aí vai. Aqui é uma escola de interiorzinho, né? Bem modesto, mas tem energia solar. Essa energia solar ele consegue captar a internet, quer dizer, se fornece condições de você ter uma eletricidade e ter uma TV, uma geladeira, seja o que for, e até às vezes se colocar uma antena parabólica aqui, uma internetzinha ou TV a cabo, por aí vai. Aqui uma escola cheia de alunos, lotada de alunos, e aqui uma escola com pouquíssimos alunos, né? O número de alunos influencia muito na aprendizagem, né?
Você falar para 50, 100 é uma coisa, você falar para 20, 30 é outra. Você falar para 10, 15 é uma coisa, você falar para 50 é completamente diferente. Aqui uma escola particular, aqui uma escola pública lá, como diz, bem modesta. E sem contar que na escola o aluno sempre tem negócio de bullying. Esse menino está fazendo um bullying com essa menina aqui, coitada. Né? Imagem que eu tirei da internet, como eu falei, está na internet, é público. Né? Do jeito que eu coloco os meus vídeos lá, é público. Cara, usa do jeito que ele quiser. Agora vem aí, ó, eu te pergunto, o lado do Cefet de Minas Gerais, será que isso é bom para ele? Eu acredito que não. Né? Como eu já disse no início, o Cefet vai fazer essa, como se diz, essa análise através do histórico escolar por conta do Covid-19, o coronavírus, da pandemia. Agora, se não fosse isso, eu acredito que eles iriam acabar com as provas, não, porque eles podem receber uma gama de alunos, como eu falei, que nem tudo que reluz é ouro, às vezes o cara é the best na escola dele, mas ele não é bom, né? Só é bom se ele fizer uma prova e passar, que é o que o Cefet fazia. Agora, esse é o ideal, analisar pelo currículo, se o Brasil fosse assim, tipo a Suécia, tipo a Inglaterra, tipo os Estados Unidos, tipo a França. Mas acontece que nós não somos, né? As escolas são totalmente diferentes, né? O patamar de uma para outra, a biblioteca é diferente, a quadra é diferente, as carteiras são diferentes, o material é diferente, o conteúdo costuma ser completamente distorcido, apesar de ter uma lei que exige que seja sempre a mesma coisa, mas não é. A gente sabe que não é, né? Correto? Então, sem prova para sempre, eu acredito que não. Eu acho que se essa pandemia acabar, o Cefet volta com as provas, né? Com certeza. Não estou torcendo para isso, não. Eu torço para que todas as escolas sejam equiparadas do mesmo nível, né? Mas por enquanto eu não acredito que isso vai acontecer nem na minha geração. Eu trabalhei mais de 40 anos lecionando, atualmente eu me encontro aposentado, mas eu não acredito que nem nos próximos 40, 50 anos talvez isso não vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer isso no dia que realmente a imagem em holograma, né, que é o 3D real mesmo, esteja acessível a toda a população. Aí sim, eu acredito que o mundo vai ter uma reviravolta, principalmente um país subdesenvolvido igual o Brasil. Então aqui você tem uma questão do ano 2019 de matemática, eu resolvi, né? Eu sempre resolvi, tem mais de 20 anos que eu resolvo provas e comento essas questões do Cefet, porque eu acho que é uma das poucas escolas, né, que tem um certo gabarito sendo pública, né? Correto? Mas eu não acredito, igual eu falei, que ela vai ser dominada pelos riquinhos, como se diz, os mais bem dotados financeiramente. Porque esses não têm muito interesse. Né? O cara não cria um filho para ser técnico em eletrônica, técnico em agrimensura, mas não sei o que, em análise laboratorial. Eles querem que o cara forme medicina, engenharia, né? E por aí vai. Não foi feito para ser técnico. Eles pensam isso, a grande maioria. Agora, na minha opinião, se o Cefet continuar com isso, ele vai à falência, né? Então nem tudo que reluz é ouro, né? E aí, quando chegar em março, você entra lá no site da Copeb, vê o edital e aí você se candidata à sua vaga e espero que você tenha sucesso, né? E para você não ficar muito desesperado, vou tornar a falar do Tartaglia. Você vai estudar esse matemático no segundo ano do ensino médio. Provavelmente seu professor vai falar. Ele nasceu no ano de 1500 e morreu em 1557. Esse matemático aqui, a história dele é interessante. Tartaglia em italiano significa gago. Quando ele era criança, ele e a mãe dele estavam dentro de uma igreja e houve uma invasão, né? E os caras chegaram e chutaram ele, chutaram o pescoço dele, né? Encheram ele de feridas. Dizem que a mãe dele lambeu ele
do jeito que um gato faz com sua cria, né? Os animais fazem com a sua cria, que a saliva tem um poder de cicatrização. E por isso que ele ficou gago. Tartaglia significa gago. Ele, menino ainda, né? A história dele, né? Provavelmente o professor vai te contar isso quando você estiver no segundo ano, nesse médio, né? A mãe levou ele para casa, né? Tratou dele, lambeu as feridas dele e se recuperou. Aí a mãe dele juntou um dinheiro, ele foi para a escola, só tinha dinheiro para ficar uma semana. Aí ele ficou uma semana na escola para aprender as primeiras letras. E ele roubou um livro, né? Furtou esse livro, depois ele devolveu, né? De acordo com a história. E ele aprendeu a ler e escrever no cemitério. Por que no cemitério? Porque lá tinha as lápides, aquelas, né? As lápides era tipo um quadro. Aí ele pegava um pedaço, né? De cal lá, qualquer coisa, e escrevia como se fosse uma lousa, como se fosse um quadro. E aí depois ele foi desenvolvendo. Ele nunca frequentou escola. Ele só frequentou uma semana. Foi um dos grandes gênios que a humanidade teve. Então eu penso o seguinte: se o seu sonho é grande, nada te impede de chegar. Você abraça e vai, porque você vai vencer. Você pode até fazer curvas, mas se você tiver persistência, você pode vender bala no sinal, você pode, como se diz, ter a maior dificuldade financeira do mundo, mas você vai vencer. Ok? Então, um abraço e espero que você vença, ou hoje, ou amanhã, ou no futuro. É só não desistir. E se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí. Um abraço e tudo de bom.